O objetivo da série Ben 10 Omniverse era explorar o multiverso com o Ben usando todas as suas formas alienígenas. No entanto, o multiverso não foi explorado de forma satisfatória, faltando interesse na guerra entre os Bens e nas realidades paralelas visitadas. A guerra temporal foi mencionada, mas nunca foi mostrada, resultando em um único vilão para o Ben derrotar. Nesse vídeo, vamos ver o principal potencial perdido de Ben 10 Omniverse ao explorar o multiverso. Vamos lá! Fala rapaziada, sabedoria na parada! O Omniverse foi a série de Ben 10 que veio depois de Supremacia Alienígena, com a intenção de agora fazer o Ben usar todas as suas formas alienígenas e explorar o multiverso. Mas, porém, contudo, todavia, apesar de ser uma das coisas principais da série, Ben 10 Omniverse, o multiverso não foi muito bem explorado. Sim, a gente teve uma guerra entre os Bens e viajamos para algumas realidades paralelas, mas nada disso foi devidamente interessante. Por exemplo, durante todo o final do Omniverse, a gente teve menção de uma guerra temporal acontecendo. Só que a gente nunca viu de fato essa guerra temporal acontecer. Todos os cronossapianos revoltados são derrotados fora de cena e apenas o Maltruat que resta como o único vilão para o Ben derrotar. Mas agora, como seria se o Ben 10 Omniverse tivesse aproveitado todo esse conceito de multiverso melhor? Ben 10 tem muito para aprender com Marvel, com a DC em questão de multiverso, galera. Essas realidades alternativas, realidades paralelas, porque até agora a gente só viu um portador do Omnitrix, que é o Ben, que é um Ben diferente, o cabelo liso, cabelo preto, ou então uma Gwen ou o Max. Mas e as outras pessoas? Só existe o Ben de portador do Omnitrix? Não tem um Azimuth? Não tem uma outra pessoa? E também uma realidade paralela onde os inscritos deixam um ultra mega like aqui embaixo e compartilham o vídeo para algum amigo que acha interessante também o Ben 10. Acho que o Ben 10 Multiverso não aproveitou muito bem isso, mas agora o inscrito do canal aproveita muito mais, ainda mais quando ele é membro do canal, tá ligado? Link na descrição, vamos lá. Bem galera, o multiverso de Ben 10 é uma estrutura cósmica composta por infinitas realidades. Algumas dessas realidades são universos com estruturas como o nosso. Outras dessas realidades são universos tão distantes que começam a ser seu próprio desenho, como é o caso do Mutante Rex. Algumas dessas realidades são dimensões como o Ledger Domain, que são feitas por mana e não têm limites físicos ou científicos. Algumas dessas realidades transcendem o conceito de multiverso em si, existindo fora dele como uma realidade à parte, onde os Celestial Sapiens vivem e onde os sonhos se tornam realidade. Cada uma dessas realidades, por ter uma linha do tempo que se divide infinitamente em várias linhas do tempo, para cada possibilidade que existe para aquele universo. E junto com esses universos existem camadas dimensionais acima do que as 3 dimensões que o olho humano pode perceber. Dessas camadas dimensionais vêm as criaturas como os contumélios, que são seres da 5ª dimensão, ou os nagilianos que percebem no mínimo mais de 26 dimensões, provavelmente existindo um número muito maior que isso aí. Comparando isso com os outros multiversos, como por exemplo o multiverso Marvel ou o multiverso DC, é uma estrutura cronológica bem interessante. Só que tem um problema com tudo isso. Diferente dos multiversos de franquias como a Marvel e DC, o multiverso Ben 10 não é muito bem explorado. A gente sabe que existem infinitas realidades, mas quase nunca visitamos nenhuma delas. A gente sabe que existem infinitas linhas do tempo, mas a gente só viu essas linhas do tempo como um futuro alternativo do Ben 10.000, ao invés de uma linha do tempo onde coisas diferentes acontecem com o Ben. Nós visitamos outros universos, como o do Ben 10.000 e o do Ben Irado, onde os alienígenas possuem cores e anatomias diferentes, mas nunca aprendemos muito o porquê dessas diferenças de biologia das criaturas. A gente já sabe que no Ledger Domain, coisas fantásticas como o céu não ser paralelo ao chão acontecem, mas nunca explica o porquê. A gente sabe que o Ledger Domain é tão grande quanto o universo, mas a gente só vê um reino de toda essa vasta dimensão. A gente sabe que no centro da criação, sonhos se tornam realidade, mas não vemos os Celestial Sapiens fazerem isso nenhuma vez durante todo o episódio que a gente conhece esse lugar. A gente sabe que o multiverso de Ben 10 eventualmente entra no reino onde os outros desenhos com as suas próprias realidades existem. Um ponto onde o multiverso de Ben 10 se torna o Omniverso Cartoon Network, onde todos os seriados se encontram, mas só vemos no reboot, onde o Ben participa do crossover Nexus, que inclusive eu já até falei dele aqui no canal. Você pode clicar nesse card aqui para você ver esse vídeo que tá sinistro, galera. Mas enfim, nesse crossover Nexus ele se transforma em todos os personagens da Cartoon. O ponto aqui é que embora exista um claro potencial em Omniverse para mostrar o multiverso, e bem, o Omniverso, como o próprio nome já diz, a série não faz muito isso. Por exemplo,
todos os outros Bens alternativos de outros universos que aparecem em Omniverse. Cada um deles vem de sua própria realidade e tiveram sua própria aventura que não tem nada a ver com o Ben Prime, além de terem o mesmo rosto. E em alguns casos nem isso. Porém, mesmo com isso, não há nenhuma história de fundo, não há nenhum background para esses Bens no desenho. A única maneira de você ver uma história desses Bens é abrindo a wiki de Ben 10 e vendo o background dito pelo Derrick J. White. Ou então, se você preferir, você pode clicar nesse card aqui com a origem de todos os Bens que eu já falei aqui no canal. Então, ó, vocês não perdem por esperar. Ou então, vocês podem esperar até o final do vídeo com uma playlist completa, valeu? A gente vendo como o Derrick J. White respondia as coisas, provavelmente essas histórias não são nada aproveitadas pela equipe do Omniverse, e são só as coisas que o Derrick inventou no momento que a pergunta foi feita. No máximo ali, o background que a gente viu para os Bens alternativos foi o episódio do Ben 23, onde a gente sabe que ele se tornou uma pessoa mimada, porque o seu Vomax morreu, e por isso ele não teve alguém para guiar o caminho dele num caminho correto da vida. Para o Ben Irado, simplesmente a gente sabe que o Maltruat ajudou ele, e o Ben Irado o considera seu mestre. Apenas isso, nada além disso. Tirando isso, todos os Ben alternativos são ideias de What If, que não são exploradas mais do que a ideia superficial. Um Ben malvado sem nenhuma explicação, além de simplesmente ser mal. Um Ben zumbi que fala as coisas ao contrário, como o bizarro da DC faz. Inclusive, ele deveria ser muito mais explorado, galera. Essa temática de Ben zumbi, como surgiu, e realmente faltou no Omniverse isso daí. Um Ben com estilo emo, que simplesmente se aliou ao Ion e ao Vilgax sem razão apenas porque ele quis. Nenhum deles parecem personagens reais, apenas mecânicas e ideias criadas pro Ben que não poderiam ser aplicadas ao Ben Prime. Nenhuma história de fundo, nenhum background foi criado para nenhum desses Bens. E eles não passam de NPCs para o seu próprio foco. Depois que eles não são mais necessários para o plot da história, eles nem sequer aparecem mais. Olha só que coisa absurda. Agora, como exatamente isso poderia ter sido resolvido? Bom, vamos ver, por exemplo, alguns exemplos em outras franquias que gostam de lidar com o multiverso. A Marvel. Na Marvel, nós temos uma das versões mais populares de personagens alternativos de toda a ficção, o Homem-Aranha de outro universo, o Miles Morales. Em uma realidade onde o Homem-Aranha já morreu faz tempo, uma nova pessoa que também foi picada por uma aranha radioativa assume o manto do Homem-Aranha. Essa pessoa é Miles Morales. Ao mesmo tempo que ele é o Homem-Aranha, ele não é o Peter Parker. Ele tem a sua própria vida, tem suas próprias peculiaridades e até mesmo possui seus próprios poderes, além das habilidades aracnídeas comuns do Homem-Aranha. E ele, por exemplo, pode liberar choques elétricos. Outra versão interessante de personagem alternativo é o Homem-Aranha japonês, que ao invés de ser simplesmente o Peter Parker, na verdade é um herói japonês, que usa uma espécie de morfador para se transformar em um Homem-Aranha. E ele pode usar esse poder para invocar uma máquina gigante de batalha que ele usa, que é um baita Megazord chamada Leopardon. Outros tipos de versões alternativas estão nos exemplos da DC, com os 52 da Terra principal do multiverso DC. Existem 52 Superman. Cada um desses principais 52 Superman possuem sua história explicada e mostrada. Um Superman que é um comunista porque sua nave pousou na União Soviética ao invés dos Estados Unidos. Um Superman que é o presidente dos Estados Unidos. Um Superman que participou da Segunda Guerra Mundial. Um Superman que é um vampiro. Um Superman que foi preso pelo governo no dia em que sua nave caiu aqui na Terra e viveu sua vida toda como uma espécie de experimento de laboratório ao invés de se tornar um super-herói. Até mesmo uma versão maligna do Superman possui uma história explicada. O Superman de Injustice virou um ditador após perceber que os criminosos podem fazer coisas terríveis como matar a sua esposa e seu filho. O Ultraman, por outro lado, foi criado para ser mal devido ao fato de que seus pais, nessa realidade, eram pessoas terríveis ao invés de fazendeiros gentis, como na história clássica. E embora exista um argumento de que a Cartoon nunca poderia operar com um multiverso como o da DC Comics ou da Marvel Comics, principalmente apenas por um único desenho como o Ben 10, existe uma solução simples, que é as HQs que a Cartoon produzia para o Ben 10. Ao invés de ser simplesmente histórias mal produzidas e irrelevantes do Ben Prime, poderiam ser histórias mostrando a origem dos Bens alternativos. Afinal, que lugar melhor para mostrar a história de personagens secundários do que uma forma de mídia secundária, né? Você não concorda comigo? Agora, sobre o propósito do Omniverse maior em si, a Cartoon Network provavelmente não iria explorar isso muito de qualquer forma, mesmo em nossos melhores sonhos, porque por mais legal que tudo isso possa parecer, crossovers com outras séries precisam que todas as empresas envolvidas em tais séries estejam de acordo com essas interações, até mesmo as empresas que fazem os brinquedos. Por exemplo, o crossover do Ben com o Mutante Rex
quase não aconteceu, simplesmente por serem desenhos que tinham empresas diferentes cuidando dos desenhos. Porém, se quisermos ser mais imaginativos sobre, o Omniverso poderia ser apenas referenciado em Omniverse, com apenas algumas imagens. Algo tão simples quanto o time Tennyson vendo vislumbres de outros desenhos nas paredes da beira da aleatoriedade cronal, do centro da criação. Como, por exemplo, olhar para o portal e ver algo como uma cena de As Meninas Superpoderosas, por exemplo. Por último, a melhor maneira de aprimorar a exploração do multiverso de Ben 10 no desenho é com o Omnitrix conseguir amostras de DNA de outros universos. Alguns dos aliens de Omniverse até hoje não possuem uma origem como uma espécie e planeta. Nada iria impedir que se eles simplesmente fossem mostrados de outros universos que o Ben adquiriu em outras viagens multiversais. Amostras que desafiam a compreensão do que uma criatura viva do universo Prime deveria ser capaz de fazer. Como por exemplo o Espantoide, que consegue assustar basicamente qualquer criatura que olhe para ele, até mesmo um Celestial Sapien. Cara, de verdade, o Ben 10 Omniverse poderia muito bem ter aproveitado tudo isso. Tinha ideia do Ben 10 clássico, tinha ideia do Ben 10 pré-produção, que no começo o Ben iria se tornar versões alternativas dele mesmo, cara. Pô, isso aí poderia entrar pra dentro do Omniverse, isso aí poderia ter. Por que não colocaram, né? É uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas uma coisa que eu quero saber de você é a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Omniverse realmente não aproveitou muito isso daí? Deixa aqui embaixo, eu quero saber. E para fortalecer o vídeo, para fortalecer o canal, deixa o seu ultra mega like aqui embaixo, galera. Sério, o seu ultra mega like, quando você deixa o ultra mega like aqui embaixo, não só ajuda a mim, mas ajuda o YouTube a entender o algoritmo de que o canal tá voltando e começa a espalhar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Galera, você pode se inscrever no canal aqui no meio desse vídeo, e aqui eu tô deixando uma playlist com as versões alternativas de bênçãos que nós já falamos aqui no canal e vídeos novos que você pode curtir também, tá bom? Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Links aqui embaixo na descrição para as minhas redes sociais. Tamo junto, é nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau!